as pessoas não compreendem mais qual o objetivo da doutrina. Ela foi sendo mutilada em suas ideias fundamentais e hoje eu ouço muitos dizendo que doutrina espírita não é nada além de trabalho em prol do próximo. A filantropia tem que estar em primeiro lugar. E isso é um equívoco muito grave. Nós, do movimento espírita, estamos todos se tornando cúmplices destas distorções. O Espírito Verdade nos disse que devemos seguir um lema. E o lema é o que ele ditou: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Muitas pessoas acreditam que fazem cursos em casas espíritas e assim elas passam a compreender o que é a doutrina. Infelizmente, meus caros amigos, isto não é verdade. As casas espíritas estão distanciadas dos objetivos da doutrina. Infelizmente, isto é um fato. O próprio Viana de Carvalho se manifestou dizendo que os dirigentes espíritas estão praticando um campeonato de insensatez. E não temos mais tempos para isso. Temos que despertar agora, ou será muito tarde para isso. Nosso planeta se modifica a olhos vistos. As possibilidades que teremos de reencarnar aqui na nossa próxima reencarnação começam a se tornar com clareza muito difíceis. Ou nós estamos em condições de viver em um mundo superior, ou teremos que ir para um mundo inferior. E inferior a esse que está aqui hoje. Este é um assunto bastante complexo e que talvez a gente deva discutir com mais calma. Por hoje eu quero dizer que, se você não quer ser negligente com a sua educação espiritual, você deve estudar. Não busque cursos em lugar algum. Pegue o Livro dos Espíritos, ou você pode baixá-lo no teu celular ou no teu computador e estudá-lo. Analisar cada questão e a resposta obtida. Procurar uma conexão entre as ideias contidas em cada resposta. E se você fizer isso, você vai começar a descobrir a grande distância que existe entre a casa espírita e a doutrina. Porém, infelizmente, as pessoas não estão fazendo nada disso. Elas vão à casa espírita, ouvem as palestras, saem dizendo que são maravilhosas e tal, e depois acabam perdendo o interesse pela doutrina, tanto que o crescimento do movimento espírita hoje está inferior ao que já foi. A porcentagem de brasileiros que se diziam espíritas em 1950 era superior à porcentagem dos brasileiros que se dizem espíritas hoje. Nós chegamos ao fundo do poço no ano 2000. Veja bem, em 1950, o IBGE coletou a informação de que havia 2,5% da população se dizendo espíritas. E no censo de 2000 foi apenas 1,1%. Ora, contra isso não há argumentos. O indivíduo vai à casa espírita, fica deslumbrado com as ideias são expostas. Porém, rapidamente ele as compreende. E depois que as compreende, encontra a estagnação. O indivíduo que está frequentando uma casa espírita há 10 anos fica ouvindo repetidamente as mesmas coisas. Não há progresso naquilo. Estão todos estagnados. Quem está comandando o movimento espírita? Pois bem,
Há 2 anos, aproximadamente, eu fiz uma série de publicações no Facebook com o objetivo de convidar as pessoas para que viessem a estudar em um site que eu criei. Evidentemente, eu fracassei nesta tentativa. Por isso, estou aqui novamente, porque garantidamente eu não vou ficar falando com os surdos. O objetivo não foi atingido. As pessoas praticamente não vieram, poucos. E dos poucos, o interesse foi muito pequeno. Não mobilizaram a vontade nem para entender o funcionamento do site. Todos acreditam que tudo tem que estar disponível do jeito que ele quer. E este site não foi feito para atender o seu desejo. Este site é uma escola, tem um princípio pedagógico. Os estudos são apresentados numa determinada ordem que é individual. Você entra no estudo com outras pessoas. Se você perder um dia de estudo e o outro não, o outro avança e você fica estagnado no ponto em que parou, porque o estudo é individual. Eu vou falar deste site no próximo vídeo. Você vai encontrar também nele livros que você pode baixar e que são importantes para que você mobilize a sua vontade em direção ao estudo. Como eu fracassei na tentativa feita através do Facebook, no qual a cada publicação que eu fazia, mais de 1000 pessoas se manifestavam favoravelmente, me agradecendo pelo que eu estava fazendo. Mas o objetivo não foi atingido. Eu sei que no momento em que tiver 2000 pessoas estudando de fato neste site, estas pessoas irão mostrar aos outros a importância do estudo, porque ela vai sofrer modificações. Ela não vai continuar com as mesmas reações que está tendo hoje. Ela desenvolverá uma sabedoria, ela vai viver com uma paz interior. As pessoas vão gostar de conversar com ela. Você não sabe que é isso porque não compreende, mas se vier a estudar, vai compreender. Você vai trabalhar para descobrir a si mesmo. Na questão 919, o Kardec perguntou qual era o meio prático mais eficiente para nos livrarmos do arrastamento do mal. E o espírito que respondeu a ele disse: um sábio na antiguidade já vô-lo disse, conheça a ti mesmo. Pois bem, e você? O que você fez até agora no sentido de conhecer a si mesmo? Se você não está fazendo nada, você continua tão vulnerável ao arrastamento do mal quanto era antes de se tornar espírita. As pessoas se dizem espíritas e acreditam que isso funcione como uma vacina que a livre de todos os problemas. Porém, isto é um equívoco. André Luiz nos mostrou neste livro aqui um fato que ele pôde observar. O indivíduo vai à casa espírita, fica totalmente entusiasmado, sente a paz que vibra no ambiente, porém, quando ele sai dali, o que ele encontra? Os vampiros que o exploram, o esperando. Ora, meus amigos, o fato de você se dizer espírita não muda nada. Você tem que trabalhar com a sua máquina psíquica para reduzir a influência que esses espíritos trazem e tirá-los da sua aura. Eles se afastarão. Nesse mesmo caso, em que André Luiz nos relata a presença dos vampiros ao lado da pessoa, ele nos mostra que aquele mesmo indivíduo, ao chegar em casa, os vampiros não puderam penetrar na casa. Sabe por quê? Porque a esposa deste indivíduo
praticava a oração. Mas não era uma oração de ficar repetindo palavras aleatoriamente, como você vê na casa espírita, em todas as vezes antes de começar alguma coisa, vamos fazer uma prece, e um tagarela começa a falar coisas, repetir palavras. Isto não é a oração que vai trazer resultado para ninguém. Tanto é que o próprio indivíduo que está orando ali não está se imunizando em relação aos espíritos que o perturbam. Bom, você só vai compreender o que eu estou dizendo se estudar. Eu quero dizer que não estou em busca de seguidores, mesmo porque, se você começar a estudar, você não será mais seguidor de ninguém. Você vai seguir você, livre das influências dos outros. Vai procurar se libertar da influência de encarnados e desencarnados. Você passará a determinar com consciência o seu futuro. Hoje você determina seu futuro de um modo inconsciente. Você não sabe para onde está indo. Não tem a menor noção das consequências das suas ações e o comprometimento do teu futuro com essas ações. Você nunca provavelmente ouviu falar em bloqueios kármicos. São verdadeiros programas mentais que estão instalados em nosso psiquismo e que se manifestam todas as vezes que desejamos aprender alguma coisa de ordem espiritual. Você tem que estudar, tem que pagar o preço para conquistar o conhecimento. Ele não lhe será dado gratuitamente. Você terá que pagar com o seu esforço e com a sua dedicação, com o estudo, pois só o conhecimento pode libertá-lo. Este é um alerta do Mestre Jesus. Ele disse: se permanecerdes nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois bem, você está se encaminhando em direção à verdade, ou está vegetando como um pé de alface, aguardando a morte chegar? Eu não sei quem é você, e também não é da minha conta o que você faz com a sua vida. Eu estou aqui pretendendo despertá-lo para que estude e descubra onde está o seu verdadeiro interesse, que é exatamente o que é explicado na questão 799 do Livro dos Espíritos. Comece a estudar. Comece a entender que existem questões que são fundamentais. Você não pode se esquecer delas nem um dia. Essa questão 919, esta questão não deve ser esquecida nunca. Ela diz que você deve conhecer a si mesmo. É isso que vai torná-lo imune à ação de encarnados e de desencarnados. Bom, desejo que você venha estudar. No próximo vídeo eu vou falar a respeito do site. O que é que você vai encontrar e como ele está organizado? Vou iniciar falando de uma lista de livros de muita importância para o seu início de estudo. Até o próximo vídeo e que a paz esteja com você.